Hoje a gente vai começar um tema novo, eclesia. Enfim, essa é a forma de pronunciar no grego, mas no nosso português abrasileirado, eclésia. Quem já ouviu falar essa palavra, eclésia? O que é eclésia? Igreja, muito bem, demais. É a palavra grega para tradução no português, igreja. E a gente vai falar sobre, durante 2 meses aí corridos, sobre a essência da igreja, sobre o que é ser igreja, sobre coisas elementares que fazem da igreja, igreja. Porque nós, como Onda, temos uma intenção um tanto quanto louca de retrocedermos 2000 anos atrás e olharmos de onde a igreja caiu e de alguma forma recuperar valores, princípios e essências que foram perdidas ao longo do tempo. E isso é fascinante, é brilhante, é uma aventura, porque de fato a igreja ela se digitransformou em uma coisa que não tem muito a ver com aquilo que inicialmente havia sido proposto para que ela seja. Inicialmente a proposta de Cristo para a igreja não contemplava, enfim, templos e essa coisa toda, e a igreja foi se digitransformando. Eu não estou dizendo que todos os aspectos são ruins, mas que grande parte deles, de alguma forma, deterioraram, perderam, ou tiraram da igreja a essência dela. E durante esse tempo, a gente vai estar falando sobre aspectos essenciais da igreja. Quais são as características que fazem da igreja ser, de fato, igreja. Talvez não no padrão de igreja em que popularmente nós conhecemos, mas igreja dentro de um padrão bíblico de, enfim, pensar e imaginar o que de fato é igreja. Amém? Está disposto a essa aventura? Vai ser muito louco, porque talvez não, com certeza, você vai quebrar muitos conceitos e preconceitos que de alguma forma foram formatados na tua mente e que não tem muito a ver com a Bíblia. Então abre o teu coração para isso. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, te agradecemos pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui. Louvamos o Teu nome porque, de fato, só Tu é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Estamos aqui reunidos hoje para que participemos da Tua glória e para que, de alguma forma, vejamos um pouco da manifestação da Tua glória. Por isso, Senhor, fala conosco de uma maneira muito especial e profunda, ministra o nosso coração e liberta-nos, ó Pai, de nossas cadeias, da nossa ignorância intelectual. E dá-nos, ó Pai, um entendimento renovado, um entendimento novo, um entendimento ampliado da Tua palavra, da fé, da vida contigo. Manifesta, ó Pai, o Teu reino, a Tua palavra a nós nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia, se você tiver aí na versão da mensagem, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Se você não tiver, acompanhe a leitura. 1 João 1, 5. Olha só o que o apóstolo João diz. Esta é em essência a mensagem que ouvimos de Cristo e que passamos a vocês. Deus é luz. Pura luz. Ele é luz. Nele não existe nenhum traço de trevas, de escuridão. Deus é luz. E é interessante como nós equivocadamente pensamos algo acerca da luz. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aqui só para ver o teu nível de entendimento acerca desse assunto. Quantos acham aqui que luz tem a ver com perfeição? Levanta a mão. Interessante. Luz não tem nada a ver com perfeição. Nada a ver. A luz, na verdade, ela demonstra as imperfeições. E é óbvio que quando o texto está se referindo que Deus é luz, ela não está falando que a luz é imperfeita. Mas ela está falando de que aonde existe luz, as imperfeições são demonstradas.
Tanto é que, normalmente, quando você quer fazer algo feio, algo ruim, aonde você faz? No escuro. É ou não é? Nos teus momentos mais horríveis, aonde você quer estar? No escuro. Quando você acorda, enfim, com uma cara de pão amanhecido, aonde você quer estar? No escuro. Por quê? Porque no escuro as nossas imperfeições, elas não aparecem. Portanto, a luz, ela não é sinônimo de perfeição. A luz é sinônimo de verdade. E é interessante pensar que muita gente, quando para pensar na vida com Deus, ou de alguma forma na possibilidade de viver uma vida com Deus, o que elas imaginam? Eu não sou tão bom assim. Eu lembro de alguns episódios de GP, de fazer um momento lá onde as pessoas entregam a vida a Cristo e convidamos elas a se batizarem, e elas dizem o quê? Eu não estou preparado. Porque no entendimento popular, converter-se é tornar-se perfeito. Isso é um equívoco. Isso é um engano. Na verdade, converter-se é assumir as suas imperfeições. Entregar a vida a Cristo é assumir as tuas limitações. É assumir os seus pecados. É ir para a luz. É parar de se esconder. E essa coisa de trevas, ela é trevas nas suas mais diferentes manifestações. Quantas pessoas estão em trevas porque têm medo de serem achadas? Esposas escondendo pecados de seus maridos, maridos escondendo quem são de suas esposas, amigos desconhecidos, que viviam nas trevas porque de alguma forma não queriam ser encontrados, não queriam ser achados. E quando a Bíblia está dizendo que Deus é luz, necessariamente ela está dizendo que a igreja também foi chamada para ser luz. A igreja é um ambiente de luz, não de perfeição. Luz diferente de perfeição. Amém? Confirma isso aí, quem está ao teu lado fala, a igreja é um ambiente de luz, não de perfeição. A igreja é um ambiente onde nós podemos ser quem somos. A igreja é o ambiente onde nós deveríamos ser quem somos. Mas é interessante como isso se desvirtuou e essa essência da igreja se perdeu ao longo do tempo. Eu vejo, enfim, muitas realidades de igreja e não, enfim, tão distante de nós mesmos. As pessoas se escondendo, não querendo ser quem são. E aí, de repente, você descobre que o cara tem problema com isso, aquilo e aquilo outro, e você olhava para ele e falava, nossa! E eu achava que o cara era um santarrão. Por quê? Porque na mente dele está impregnado isso. Para estar na igreja, eu preciso ser bom. Isso não é verdade. Para estar na igreja, você precisa ser humilde. Isso é verdade. Você precisa ser honesto. Você precisa ser sincero. Você precisa expor suas vergonhas. Isso é verdade. Agora que você precisa ser bom, não. Porque na verdade é na igreja que nós descobrimos que não somos bons. É na igreja que nós descobrimos que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. É na igreja que nós descobrimos que todos nós somos farinha do mesmo saco. É na igreja que nós descobrimos que todos somos impostores, pecadores, maldosos. Todos. Porque é na igreja que nós somos expostos à luz de Deus. Que não, ao primeiro momento, produz perfeição. Mas ao primeiro momento, produz verdade. E por isso eu insisto em dizer, venha como você está. Venha como você está. Sabe, você tem problema com o alcoolismo, não espere vencer o alcoolismo para vir à igreja, para ser igreja.
Você tem problema com a sexualidade? Não espere vencer o teu problema de moralidade antes de vir para a igreja. Venha como você está. Sabe, eu insisto em dizer isso, velho. Se você fuma maconha, venha chapado para a igreja. Curta a brisa do louvor. Sabe, mas seja quem você é. Deus não espera encontrar em você alguém melhor do que Ele sabe quem você é. Ele não espera, Ele não vai se surpreender. Talvez as pessoas sim, mas Deus não. Na essência, a igreja ela é um lugar de luz. Um lugar onde a verdade é demonstrada. Um lugar onde nós podemos ser quem somos, esse ambiente de luz. E não sermos condenados e julgados, porque nós fomos até a luz para de alguma forma alcançarmos aquilo que Deus prometeu fazer quando nós fôssemos à luz. Que é o que nós vamos tratar mais adiante. A igreja é um lugar de luz. E se tratando disso, se eu estou convidando você, nós, imperfeitos, pecadores, para estarmos na igreja mesmo com os nossos pecados, aí vem um anexo. Sabe qual é o anexo? Não espere perfeição de quem está sentado do teu lado. Não espere perfeição de mim. Eu sou pecador igual a você, velho. Nós erramos e todos nós erramos, todos nós pecamos e ponto final. Então olha para quem está ao teu lado e diz, eu sei que você é um safado. Pronto, já foi liberto disso. Sabe, todos nós somos pecadores. Se você quer estar num ambiente de aceitação, que deveria ser a igreja na sua essência, você primeiro precisa ser o cara que aceita o pecador. E exatamente por esse motivo que Jesus mesmo fala, conta aquela parábola do servo impiedoso. Eu não sei se você ouviu já essa parábola. Mas o que ele diz é o quê? Pô, velho, se você, sendo que você foi perdoado por Cristo, como assim você quer de alguma forma barrar ou taxar o teu irmão imperfeito de se aproximar de Deus? Você está ficando louco? A igreja é um lugar de luz. Continuando, o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: se afirmamos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. João está dizendo que se dizemos que andamos com Deus e continuamos a tropeçar por falta de luz, nós estamos mentindo. Sabe o que João está nos falando aqui? Ele estava falando o seguinte, que eu vou pecar, que você vai pecar, disso eu não tenho dúvida. Mas se for para pecar, que seja na luz, não nas trevas. Que seja em um ambiente onde você possa ser tratado e curado, não escondido. Que seja de uma forma aonde as pessoas, aonde Deus possa te encontrar e te curar. E não nos bastidores, tentando de alguma forma enganar não sei quem, a você mesmo. João está dizendo que se nós dizemos que andamos com Deus e continuamos a tropeçar por falta de luz, nós estamos mentindo. É engraçado porque ele ressalta isso. Se vocês estão tropeçando por falta de luz, que vocês vão tropeçar na luz, vão. Agora, que vocês não tropecem por falta de luz. E se tratando disso, obviamente o apóstolo João está nos falando acerca de tentar, ou não tentar, conseguir se auto-enganar, se autoludibriar. E se tratando disso,
Existem dois tipos de trevas que alguém pode viver. Vamos ver se você me ajuda nelas. Primeiro tipo, o libertino. O que o libertino faz? Ele torna o pecado algo bom, algo certo. Ele legaliza o pecado. E nos nossos dias existe uma tentativa exorbitante de tentar legalizar aquilo que é errado, aquilo que não é certo. E isso nada mais é do que continuar vivendo em trevas. Porque você peca não querendo ter o peso da consciência de saber que pecou. Então, para desencargo de consciência, sabe o que você faz? Você cria uma lei de que aquilo não é errado. Isso é viver em trevas. Existe uma segunda forma de viver em trevas, que tem a ver com o legalismo, com a religiosidade. Se o libertino, ele tenta transformar o pecado em não pecado, o legalista, ele se transforma em alguém que acha que não tem pecados. Entendeu? Ele se transforma em alguém que acha que não tem erros. E a gente não pode estar nem lá e nem cá. Nós não podemos legalizar o pecado, da mesma maneira que nós não podemos cair no engano de pensarmos que nós não temos pecado. Nós temos que conviver com a triste realidade de que somos pecadores. Quem aqui é pecador? E essa é a nossa vida. Não adianta você tentar de alguma forma legalizar aquilo que você faz de errado. E também não adianta você tentar esconder seus pecados. Isso é mentir para si mesmo, se enganar. Isso é entrar para dentro das trevas e não perceber o tamanho das trevas que você está vivendo. O tamanho do engano que você está vivendo. Se tratando disso, eu gosto da mulher adúltera, que foi surpreendida em adultério pelos fariseus. Não sei se você lembra dessa história. Mas o que aconteceu foi o quê? Os fariseus surpreenderam uma mulher em adultério. Não sei como rolou aquilo, mas sei lá. A mulher foi surpreendida em adultério. Tipo assim, estava passando na rua, provavelmente o marido entrou dentro de casa, essa vaca, não sei o quê. E aí os fariseus estavam andando na rua e falaram, caraca, uma mulher adúltera. E aí entraram dentro de casa, pegaram a mulher e foram de arrasto levando ela até Jesus. Chegaram diante de Jesus e falaram o quê? Moisés diz que quem cometer adultério deve ser apedrejado. E aí, Jesus, o que a gente faz? Mal eles sabiam que, na verdade, Moisés falava que todo aquele que pecar deve morrer. Ou, na verdade, eles ignoraram essas palavras. E eles olharam para aquela mulher e falaram, essa mulher deve ser apedrejada, mas, na verdade, a lei fala que todos nós devemos morrer se cometermos pecados. Todos nós, sem exceção. Seja você quem for. Aquele que pecar deve morrer. E essa sentença de morte para o pecado, essa sentença de condenação para o pecador. E aí Jesus então abaixa, e daqui a pouco ele ergue a cabeça e diz o quê? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí a galera caiu em si. Presta atenção. Caiu em si, não que aquela mulher adúltera não havia pecado, mas que eu era tão pecador quanto ela. Entendeu? Viver na luz não é disfarçar pecado. Porque pecado é pecado, velho. Viver na luz não é se auto-enganar, afirmando e dizendo que não, o que a Bíblia diz é porque diz, lá num tempo lá atrás, que não tem nada a ver com a nossa cultura dos dias de hoje. Para de inventar desculpas, velho. Assuma.
Sou pecador. E o problema não está em assumir que você é pecador. O problema está justamente em você tentar esconder sendo quem você é. Se esconder de você mesmo. O que Jesus estava ensinando para aquelas pessoas, sabe o que é? Essa mulher é pecadora. É mesmo. Coisa feia cometer adultério. Que safadeza. Teu marido lá em casa, cuidando dos moleques, e você pulando a cerca. Nossa, coisa feia. Olha, eu falar uma coisa para vocês. Todos vocês são pecadores. Todos vocês. Quem são vocês para acharem alguém mais pecador do que alguém? Quem são vocês para dizer que o pecado dela é pior do que o seu? Se diante de Deus, todo pecado tem como condenação à morte. E olhando para isso, na igreja, quando ela vive a essência, nós tomamos consciência disso. Não que você não é pecador, mas que eu sou tão pecador quanto você. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: agora há pouco eu te disse que você era safado. Mas quero dizer que sou tão safado quanto você. E isso é ser igreja, cara. É ser franco. Não é tentar, de alguma forma, santificar minha safadeza. Ah, não, é que minha safadeza é angelical. A safadeza dos anjos. Anjo Gabriel tem esse estilo de safadeza, assim. Na verdade, não é uma safadeza, é uma esperteza. Não, cara, é errado. É que nem, por exemplo, o brasileiro que tenta transformar o jeitinho brasileiro, que nada mais é do que corrupção, em virtude. É errado, é pecado e ponto, acabou. A igreja precisa ser esse ambiente de luz, e nós precisamos preservar esse ambiente de luz. Continuando. Mas se andarmos na luz como o próprio Deus é luz, vamos também experimentar uma vida de comunhão uns com os outros. Enquanto o sangue de Jesus é derramado, o Filho de Deus nos purifica de todos os pecados. Uau, isso é demais, não é, velho? Eu não sei se você entendeu. Deixa eu te explicar. O que nosso camarada João está dizendo aqui, sabe o que é? Quando você desistir de viver nas trevas, você vai estar preparado para se relacionar com as pessoas. Quando você decidir parar de mentir para os outros e para si mesmo, sendo quem você não é, aí você vai estar preparado para viver em comunhão. Até então, isso não era comunhão. Comunhão só é comunhão genuína quando você descobre que aquele cara do teu GP é um pecador e ainda assim você insiste em andar com ele. Isso é comunhão. Isso é amor. O resto é religião. E que não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com Cristo. O que o apóstolo João está dizendo de maneira bem clara é que se nós vivemos na luz, se nós sairmos dessa redoma, desse esconderijo, aonde tentamos esconder quem somos, de diversas formas, desde querer tentar chamar a atenção dos outros com uma roupa, até tentar chamar a atenção dos outros com status no Facebook, quando nós desistirmos de nos escondermos, e nos expormos à realidade de quem somos, sabe qual é o resultado? Vamos viver em comunhão.
a gente vai estar preparado para andar junto. Sabe qual é a maior característica de quem vive nas trevas? Ele não tem amigos. Talvez tenha um monte de conhecidos e alguns seguidores no Facebook, mas ele não tem amigos. Por quê? Porque os supostos amigos dele curtem ele naquilo que ele demonstra no Facebook. E não naquilo que ele é na casa dele. Não naquilo que ele é no íntimo dele. Você só vai estar preparado para ter amigos no dia que você for quem você é. No dia em que você decidir andar na luz. No dia que você for franco. No dia que você for honesto consigo mesmo e com os outros. Demonstrando as suas fraquezas, suas perdas, seus erros. E não tentando de alguma forma enganar os outros, os seus erros. Ou passar o pano naquilo que é errado. Então você vai viver na comunhão. E aí o que eu acho mais louco de tudo, que João diz é... Depois disso ele diz, enquanto vivemos na comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. É interessante pensar que muitas vezes nós achamos que quem santifica alguém é o apacentador, é o discipulador, é o líder, é o pastor. Não é. O que nos purifica de todos os pecados é o sangue de Jesus. Agora deixa eu te fazer uma cascata aqui. Tudo começa andando na luz, sendo verdadeiro. Depois, vida em comunhão. E depois, purificação de pecados. Eu já venci pecados na minha vida que eu achei que eu nunca iria vencer. E eu não venci, com todo respeito, não venci esses pecados em uma cadeira de terapia num psicólogo. Eu venci esses pecados de uma maneira que eu não sei explicar. Eu venci. Como? Andando na luz, vivendo em comunhão, e o sangue de Jesus me purificando de todos os pecados. Talvez você tenha sérios problemas, vícios, desvios comportamentais terríveis. E você fica pensando, como eu vou vencer? Como você vai vencer? Andando na luz, vivendo em comunhão. E aí então você vai vencer. Lipão, como eu venço a minha imoralidade sexual? Mano, eu vejo uma mina, fico louco. Me masturbo 100 vezes por dia. Tenho que me alimentar para poder gerar espermatozoides mais. Como que eu venço isso? Andando na luz, vivendo em comunhão. Você vai ser purificado dos seus pecados. Eu não estou dizendo isso porque eu acho isso. Acima de tudo, eu estou dizendo isso porque a palavra diz isso. E se não bastasse, a minha experiência diz que isso realmente é verdade. Os pecados que eu venci, os pecados que eu vou vencendo, ao longo da minha jornada com Cristo, a única coisa que eu posso dizer acerca da vitória deles foi um milagre. Quando aconteceu, não sei. Agora eu sei de umas coisas. Sabe quais? Cara, eu sou muito franco, muito honesto com aquilo que eu sou. Eu falo mesmo. Se eu estou com raiva, eu falo. Se eu estou triste, eu falo. Se eu pequei, eu falo. Peço perdão. Digo que eu estou errado. Se eu fui grosseiro, eu volto atrás. Porque eu não preciso me esconder de ninguém. Eu fui chamado para viver
na luz. Amém? E a igreja é esse ambiente de luz, cara. Pare de se esconder, cara. Você tem problema com a homossexualidade? Para de se esconder, velho. Ah, Lipão, mas não vão me aceitar. Se não te aceitarem, fique tranquilo, Deus te aceita. E continua te amando. Pare de se esconder, cara. Pare de mentir a si mesmo, de se enganar. Seja franco, honesto. Conte as suas fraquezas. Abra o jogo. João estava dizendo que nós devemos andar na luz. E quando andamos na luz, nós vivemos em comunhão. Pessoas que fogem da comunhão são pessoas que têm coisas escondidas. Com todo respeito, eu preciso dizer isso para você. Você tem vivido à mercê, à periferia da igreja, de relacionamentos, de amizade. Você está querendo esconder algo. E talvez inconscientemente, você está achando que está escondendo algo. E no final de tudo, você está se matando. Você está se flagelando na alma. Viva na luz. Viva em comunhão. Vence seus pecados. Continuando o que o apóstolo João estava dizendo. Se afirmamos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Tolos. Tolos. Sabe, cara, a prerrogativa da fé cristã é essa. Eu sou pecador. Porque se eu não fosse pecador, Jesus não precisava morrer na cruz. E tão pouco eu precisava da redenção dele. Eu só preciso de Jesus porque eu sou pecador. De outra forma, o sacrifício de Jesus seria inútil, a igreja não precisaria existir. Por isso, não fuja dessa realidade e nunca se esqueça de quem você é. Você é pecador, cara. E obviamente, quando eu digo que você tem pecados, eu não estou dizendo que eu te odeio. Porque se fosse assim, eu também me odiaria. O que eu estou dizendo é que assim como eu, você precisa de perdão. Você precisa de salvação. Você precisa de alguém que te purifique. E tenha certeza, essa pessoa não sou eu. E tampouco essa pessoa que está do teu lado. Essa pessoa é o próprio Cristo, que nos purifica de todos os pecados. Nunca se esqueça dessa primícia básica. Nós somos pecadores. Porque quando nós esquecemos isso, nós nos tornamos julgadores, condenadores. Quando nós nos iludimos, achando que nós não temos pecado, nós nos colocamos numa postura de tipo, juiz do mundo. Você conhece alguém assim? Não seja juiz. Para estar na igreja, para estar em Cristo, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser verdadeiro. E por isso que a palavra mesmo diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Não sou eu, não é você, é Ele. A nossa parte é viver na luz, viver na comunhão, independente do que aconteça. Nessa coisa de viver na luz, você vai ver gente errando.
Você vai ver eu errando. Você vai ver teu apacentador errando. Um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: Lipão, eu vi o meu apacentador pecando. Eu falei: nossa, você começou a enxergar quando? Pô, velho, é claro que a gente peca. É claro que a gente erra, é óbvio isso. Igreja não é prerrogativa de perfeição. Igreja é prerrogativa de humildade, de quebrantamento, de contrição. O pré-requisito para se estar dentro da igreja é ser humilde, para reconhecer que você erra e que o teu pecado é pecado. Olha só o que João continua dizendo: mas se admitimos os nossos pecados e o confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo e perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se admitimos os nossos pecados. Aí sabe o que acontece? A igreja, ao longo da história, por entender esse princípio, o que ela criou? Um negócio chamado confessionário. Que é só uma forma de viver uma treva sem peso na consciência. Porque as pessoas elas vão até o confessionário para não precisarem falar para mais ninguém, achando que isso é viver na luz. Não. Viver na luz é chegar para a pessoa que está ao teu lado, talvez agora mesmo, e falar: velho, quer saber? Eu sou mentiroso. Lembra que eu te falei que eu fui para Disney? Não, fui no Tupã, mano. Você entendeu? Isso é confessar os nossos pecados. Isso é abrir o jogo. Isso é ser franco, isso é ser honesto. E é essa franqueza, é essa humildade que Deus exige de nós para que possamos ser perdoados. Deixa eu pegar as palavras de Jesus e trazer para vocês como essência. Mateus 9:12. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os que não têm pecados não precisam de Salvador, sim aqueles que têm pecados. Vão e procurem entender o que a Bíblia diz. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais. Escute o que Jesus está dizendo e talvez você está ouvindo pela primeira vez essas palavras. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Quem está dizendo isso não é o apóstolo João, é o próprio Cristo. Ele veio chamar pecadores. Gente como eu e como você, que é sincero o suficiente, honesto o suficiente, para dizer que é pecador, limitado, com erros e fraquezas. E falamos isso não com orgulho. Falamos isso não como motivo de glória. Falamos isso com tristeza. Porque de fato o pecado é feio. É errado. Mas nessa insistência de viver na luz, aí nós somos perdoados de todos os pecados e purificados de toda injustiça. E aí eu vou olhando, por exemplo, a minha esposa, uma pecadora, que depois de mim é a pessoa mais pecadora que eu conheço. Eu vou fazer 8 anos de casamento no final do ano.
Esses dias foi aniversário dela, eu estava pensando sobre isso. Estava olhando para ela e falei, nossa, você tá ficando boazinha, cara. Olha como ela melhorou. Como ela foi transformada, de verdade. Mas sabe como ela foi transformada? Vivendo na luz. Abrindo o jogo. Para quem, enfim, participa ou participou de algum GP junto com ela, ou de algum GD de pastores ou algo do tipo, pode afirmar isso categoricamente. A Lara, minha esposa, chegava nos GDs e chorava e falava, cara, eu tenho raiva, eu tenho vontade de matar. Ela chorava e falava, mas eu não quero, mas eu tenho. E hoje ela só tem vontade de bater. De matar já não é tanto. Sabe, cara, nós somos essas pessoas. É a religião cristã que diz para você que Deus só vai te aceitar quando você for perfeito. Jesus diz para você, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, de viverem escondidos, tentando camuflar seus pecados, vinde a mim, todos vocês, e eu vos aliviarei. Lipão, eu sou um homossexual e eu tenho um namorado. O que eu faço? Vem na igreja. Cola aí, velho. Senta aí, vamos ouvir a palavra. Vamos esperar que Jesus nos transforme. Vamos esperar que Ele faça alguma coisa, porque de fato eu não vou fazer, eu não consigo fazer. Ah, Lipão, eu sou um corrupto, o que eu faço? Bem-vindo. Esse é o lugar. É nós. Jesus, Ele te chama. Como você está. E é por isso que nós precisamos dEle. Você entendeu? É só por isso. É só porque nós somos pecadores. E pensando nisso, obviamente eu quero te dar a oportunidade para chegar até Jesus. Se nós dizemos que andamos com Ele, mas não vivemos a luz, nós não andamos com Ele, nós estamos mentindo. Estamos nos enganando. Você precisa vir para a luz, que é Jesus. Ser quem você é. E deixar que Ele te transforme. Na medida em que Ele julgar e Ele achar que você deve ser transformado. Queria convidar todo mundo a baixar a cabeça, fechar seus olhos. Jesus está aqui, cara. De verdade. Ele é Deus. Ele está aqui nessa noite. E Ele está aqui para te receber. Para te aceitar, para te abraçar, sendo quem você é. Tendo o pecado que você tem. Se você nunca entregou tua vida a Cristo, se você ainda não caminha com Jesus, se você ainda não pediu perdão a Ele pelos seus pecados, eu quero te dar a oportunidade para fazer isso nessa noite. Queria te convidar a repetir essa oração que eu vou fazer no seu lugar. Diga essas palavras para Jesus, Ele está aqui, Ele está te ouvindo, diga assim para Ele. Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador. Eu confesso
que eu não presto, que eu preciso de perdão. E eu quero teu perdão. Me liberta das trevas e me permita viver na tua luz. Por isso, nessa noite, eu recebo em minha vida como meu Senhor e como meu Salvador, confiando que o único perfeito nessa relação é você, não eu. Faça oração no nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu queria orar por você, cara. Queria te convidar a levantar uma das suas mãos do seu lugar para que eu pudesse te ver, orar com você e colocar a tua vida diante de Deus. Algo fascinante está acontecendo na tua vida hoje, tenha certeza disso. Você que levantou a mão, fique em pé no seu lugar. Queria convidar a galera da onda para chegar perto das pessoas, abraçarem, enfim, os apacentadores, quem está aí por perto. Senhor, nós reconhecemos nossas limitações e pecados. Nem de longe, ó Pai, nós temos a cara de pau e a arrogância de pensarmos que a igreja é um lugar onde existem pessoas perfeitas. Senhor, nós não somos tão cara de pau para fazer e contar essa mentira. Nós somos pecadores. E por isso, Senhor, podemos amar outras pessoas que são como nós. Cheias de falhas, cheias de erros. Gente que, como nós, precisam de um Salvador. Precisam de um Redentor. E, Senhor, nós te louvamos pela vida, ó Pai, dessas pessoas que de alguma forma tomaram a decisão de se aproximarem de Ti hoje. Talvez, Senhor, durante anos, se esconderam de Ti, porque ouviram e aprenderam que o Senhor só amava pessoas boas. E eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor deu essa noite consciência a elas para entenderem, saberem que isso não é verdade. O Senhor veio para pessoas como nós. E por isso, Senhor, nós como igreja, Senhor, nos alegramos, abençoamos a vida dessas pessoas que tomaram essa decisão. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor confirme essa decisão que eles tomaram no coração deles e dê a eles essa nova vida, autêntica, verdadeira e diariamente transformada pelo Teu sangue. Os abençoe, ó Pai, dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém, cara. Dá uma salva de palmas para essa galera.